Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Davison Borges, com o tema A Boa Parte. Rádio e TV Fraternal, feita com muito carinho para você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na TV Rádio Fraternal, com o nosso tema hoje para levar um pouco de esperança, carinho e afeto às pessoas no mundo tão conturbado que vivemos. Que possamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Criador, que Ele possa nos inspirar e elevar as nossas almas a um nível de vibração maior que tanto o planeta está precisando. Que assim a gente possa falar em nome de Jesus sobre o tema A Boa Parte, que está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 42, que nos traz uma passagem de Jesus. Mas antes eu queria que todos fechassem os olhos e pensassem um pouco, imaginassem um dia chuvoso, um dia frio, um céu cinzento, naqueles dias que a gente acorda e não dá até nem vontade de levantar da cama, né? Então, quando a gente fica num dia, o dia inteiro nesse clima, como é que a gente se sente? O que vem na nossa cabeça? No nosso bom ânimo, estar? Né? Então, normalmente a gente fica mais desanimado, parece que tem alguma coisa que não está legal, né? Porque a gente gosta do sol. Né? Então, se a gente pensar agora num dia ensolarado, num céu azul, em calor, né? A gente já pensa coisas boas. Né? Pensa em praia, pensa em diversão, pensa num parque, andar ao ar livre, né? Curtir um pouco o sol. E tem sua razão de ser, porque o sol é uma fonte divina de energia para todos nós. Segundo os espíritos, o sol ele emana radiações, além da luz solar, vem junto com elas as emanações e radiações de espíritos elevadíssimos que têm morada ali nesse astro-rei do nosso sistema. Então, além da luz solar, vem energias de amor, de paz para toda a galáxia, por esses espíritos que têm morada ali. Então, isso a gente colocou duas situações, né, para a gente lembrar como que a gente se sente numa situação e na outra. Né? Numa nós podemos sentir mais parados, desanimados. Né? Parece que a gente quer que o dia passe logo, porque a gente não consegue. Parece que as coisas ficam meio travadas, nossas realizações ficam meio travadas. Né? E quando a gente está bem, com sol, com luz, parece que tudo flui melhor. Então tem uma razão de ser. Essa energia que flui através de nós, do astro-rei. Só que tem um problema. O tempo nós não conseguimos controlar. Não temos controle sobre o tempo. Temos a previsão do tempo, mas não podemos controlar. Agora, na nossa vida, nós podemos controlar nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? E principalmente as nossas escolhas, que é o tema da noite. Então, o tema da noite tem a ver com escolhas. Então, quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, né, nos preparativos, Marta estava atarefada, correndo para lá e para cá, e preocupada com as coisas, até chamando a atenção de Maria para ajudar ela, para servir Jesus, para fazer a comida, né, as coisas para servir Jesus. Ela toda atarefada para lá e para cá, até agitada demais. E o mestre falou, né? Marta, você está preocupada demais, está inquieta demais com muitas coisas. Maria escolheu o lado bom, a boa parte. Né? Ela estava até criticando Maria pela atitude dela estar ouvindo Jesus. E Jesus disse que ela escolheu a boa parte. E disse ainda que ela não seria tirada dela. Então, nesse pequeno trecho do Evangelho, que nós vemos essa passagem de Jesus, começamos a lembrar de algumas coisas da natureza, né? Por exemplo, tudo que é agitado, tudo que é pernicioso para nós, né? Assim como o fogo na natureza, ele destrói. Né? E tudo que é mais tranquilo, mais sereno, né? Muitas vezes ele ajuda na nossa vida. Então o fogo também tem os dois lados. Tanto ele destrói, como ele purifica. Nós podemos usar o fogo para purificar as coisas. Então é questão de uso, de como nós vamos utilizar esse bem que o Criador nos deu. A chuva é a mesma coisa. A chuva tem a razão de ser.
nós não teríamos alimentos, as plantações, todo mundo sabe disso. Então, esse movimento de molhar a terra, de reciclar, até a espiritualidade diz, quando chove, as tempestades, quando caem, é também para limpar energeticamente o ambiente. Então, quando é limpo o ambiente, energeticamente, parece que o clima depois da chuva fica mais leve, fica mais gostoso, né? Porque aquelas energias densas que ainda existem no nosso planeta, infelizmente, criadas por nós mesmos, tem que ser, de vez em quando, fazer uma limpeza, assim como fazemos, de vez em quando, uma limpeza na nossa casa, necessário, né? Assim como tomamos banho para limpar o nosso corpo. Então, quando a gente pensa nesses efeitos, muitas vezes a gente pode pensar só no lado ruim. Ah, a chuva dá enchente, chuva é ruim, molha tudo, não seca a roupa. A gente pode pensar em escolhas dos problemas ruins que ela causa. Mas também pode pensar na escolha das coisas boas que ela ocasiona, né? Como as plantações, né? Como a água purificada através desses ciclos da água, né? Então, nas pessoas é a mesma coisa. Tem pessoas que são muito negativas, tudo na vida levam para o lado negativo. E outras levam para o lado do positivo, da beleza, do bem-estar, né? Vem sempre o lado bom das coisas da vida. Então, as nossas negatividades, muitas vezes, quando a gente entra nesse ritmo de só pensar em coisas negativas, muitas vezes a gente não consegue fluir com as coisas que realizamos na vida. Então, quando a gente começa um projeto de realização na vida, seja material, seja espiritual, parece que ele trava no meio do caminho. É difícil, não vai para frente. Por quê? Dentro daquela escolha, nós não estamos vendo os lados, as coisas negativas. Não estamos vendo as coisas boas. Vai sempre ter as duas coisas, as coisas boas e as coisas ruins. Então, nós temos que nos centralizar mais nas coisas boas. Se fixarmos nas coisas ruins, né? Na agitação, na atividade, nas coisas ruins que acontecem, vamos ter problemas para as nossas realizações, tanto materiais como espirituais. Então é difícil dar certo quando uma pessoa está muito negativa. Inclusive espiritualmente, quando a pessoa está negativa, nós sabemos o que acontece, vai atrair aqueles espíritos de mesmo teor energético, os mesmos pensamentos e sentimentos, e vai começar a entrar em um processo de obsessão. Então, quando a pessoa começa a entrar nesse processo de obsessão, né, ela começa a ficar como naqueles dias chuvosos, desanimada, parece que não tem ânimo para nada, o tempo não ajuda, tudo está difícil, as coisas não ajudam, né? Então, a nossa empolgação, né, diminui com as coisas. Quando a gente se empolga de fazer as coisas, é otimista e acredita nas coisas que nós fazemos, né, e começamos a nos dedicar a essas coisas boas que nós começamos a ver na vida, né, nós arrastamos uma multidão conosco muitas vezes. As pessoas nos seguem, as pessoas nos ouvem, porque nós estamos empolgados. Se a gente falar, conversar com alguém desanimado, só vendo tudo negativo, todas as coisas negativas, tudo que não dando certo, né, é o que a gente sempre cita e brinca, né? É aquele desenho do Leon Lippe, do Iena Hard. Ó dias, ó céu, ó azar, ó dor. Hoje não vai ser um bom dia. E não é mesmo. No desenho nunca dava nada certo, né? Então a Iena só reclamava. Então a gente não pode entrar neste caminho, né? E a gente tem que aprender a fazer boas escolhas. Como Jesus falou para Marta, né? Que Maria tinha feito a boa escolha que não seria tirado nunca dela. Quando a gente fala que a gente busca coisas boas, por quê? O que nós queremos na vida? Todo mundo quer ser feliz. E nós nascemos e fomos criados para isso. Mas todo mundo quer ser feliz. Ninguém quer ser infeliz na vida. A pessoa às vezes entra nesse ciclo, é difícil sair, mas ninguém nasceu e fala, vou ser infeliz. Então, quando nós começamos, como diz o espírito miramês, né, o espírito dá vida aos nossos corpos, que são energias cada vez mais sutis. Dentro de tudo é a mente, e comanda a estruturação das ideias e pensamentos. Então, tudo está dentro de nós. Como Jesus falava, onde está o reino dos céus? Está dentro de nós. São os nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções, que guiam a nossa vida. Se alguma coisa não está boa, é porque o nosso interior não está bem. Que nós não fizemos a reforma necessária para ver as coisas boas da vida, para se sentir um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele diz que os médicos do futuro, né, os Espíritos dizem que os médicos do futuro vão pensar mais em cuidar do que estamos pensando e sentindo do que muitas vezes das doenças, que é um efeito, não é a causa.
Então não vai cuidar tanto dos efeitos, vai cuidar sim das causas, então vai se preocupar com aquilo que nós pensamos e fazemos no nosso dia a dia. A obsessão, muitas vezes a gente fala de obsessão de um espírito, mas pode ser de encarnado para encarnado, ou pode ser uma obsessão para si mesmo. Quando a gente coloca aquilo na cabeça, só vê aquilo e vai naquilo, e não enxerga mais nada, e começa a beirar muitas vezes ao fanatismo em qualquer área, seja religiosa, política e outros campos do saber, quando a gente entra nesse estágio, né, e começa só a se fixar naquilo e não ouve mais ninguém, então isso é muito ruim para nós. Né? Então nós estamos fazendo um processo auto-obsessivo. Se isso for para coisas ruins, vamos nos afundando cada vez mais. Vamos nos fechando nas coisas ruins. Né? Então, em muitos casos, né, quando a gente pensa muito tempo nas coisas ruins, né, elas se concretizam. A mesma coisa que Jesus falou ali. Marta estava se preocupando com a agitação, com o dia a dia, com as coisas materiais. Então, será que nós estamos também nos dedicando muitas coisas materiais no nosso dia a dia e não estamos tirando pelo menos 5 minutos para fazer uma oração, para parar, para fazer uma meditação, para nos sintonizar com o plano espiritual, com o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, qualquer nome que se dê em qualquer religião? Será que nós estamos conseguindo manter a nossa paz nesse mundo tribulado que nós vivemos, nesse mundo agitado? Então isso vai passar. O dia a dia, a correria, o serviço, a limpeza da casa, o almoço, a janta, essas coisas vão passar. São necessárias fazermos, sim. Mas nós temos que ter um foco no outro lado, também no campo espiritual. Senão a vida vai passar e nós vamos ficar só nessa agitação, como Jesus chamou a atenção de Marta. Nessa agitação, né, vai passar. Ele falou, Marta escolheu a parte certa que ficará com ela para a vida eterna. Então nós temos que se dedicar a coisas que nós vamos levar para além desta vida. Temos nossa vida material, temos as obrigações materiais, sim. Mas nós precisamos também angariar este outro lado espiritual. Essa transformação espiritual, essa vivência todos os dias. Então, quando a gente se concentra para fazer uma meditação, faz uma oração, se envolve com o seu mentor espiritual, com a espiritualidade, com as coisas da natureza, buscando energias para o refazimento. Então nós estamos exercitando um pouquinho todo dia naquilo que Jesus falou que foi a boa escolha de Marta. Ou seja, ouvir ele das belezas espirituais. Né? Se a gente começar a fazer assim, nós vamos sofrer menos. Porque o nosso padrão mental de emoções e sentimentos vão mudar. E aí nós vamos sintonizar com outros tipos de coisas. Quando a gente sofre, quando a coisa está bagunçada ao nosso redor, nossa vida está bagunçada, o culpado sempre somos nós mesmos. É o que toda a espiritualidade diz sempre, né? Nós somos os culpados da nossa situação. Como a gente pode perceber isso? Investiga o que você pensa, o que você faz, o que você sente. Jesus dizia, me diga com quem andas, que eu lhe direi o que pensas. Então, semelhante atrai semelhante. O que nós estamos pensando e sentindo é o que nós vamos atrair para a nossa vida. De pessoas, de situações, de problemas, de coisas boas. Então, o mestre pede para que a gente transforme esse nossa forma de pensar e de ser. Aquela reforma íntima que tanto se fala dentro da doutrina espírita, é aquilo que Jesus pediu. Né? Não é perfeição, é uma transformação gradual. Mas para a gente chegar nessa transformação espiritual, tem que ser todo dia um pouquinho. Não é só lá 1 hora, 2 horas que a gente vai na igreja, no culto, no centro espírita, que nós vamos resolver essas transformações da nossa vida. Aquilo lá é apenas uma coisinha. Né? 1 a 2 horas durante a semana. Não adianta ir no centro 2 horas, tomar passe, ouvir uma palestra, e depois o resto da semana pensar coisas ruins. Sentir coisas ruins, ficar lembrando só de coisas ruins que aconteceram. Então, 2 horas contra o resto da semana não vai adiantar muita coisa. Aí a gente vai culpar o médium, o centro, que não é bom, que é fraco. Né? Mas, na realidade, a culpa é de quem? Nossa. Então, vigiar e orar para não cair em tentação, né? Fora do centro a semana inteira. E, às vezes, a gente não pensa nisso, não para pensar. Fez 1 horinha, 40 minutos, meia hora, 1 hora lá no centro, na sua igreja, onde quer que for, saiu dali.
tira um tempo todos os dias, né? Nem se for de manhã quando acorda faz sua oração, de noite quando vai deitar faz sua oração, tira um tempo para se dedicar às coisas espirituais, a uma leitura, a ler um livro. Nós brasileiros, estatisticamente, para todas as áreas, né? Isso a gente traz para a doutrina espírita também, lemos muito pouco, não temos o costume de ler. Então como é que a gente pode crescer se a gente não lê? Só ouvindo palestra, a opinião dos outros? Nós temos que formar a nosso próprio aprendizado. O caminho de cada um é diferente. Então nós temos que ter o hábito de ler um pouco todo dia, coisas boas, né? Então como que a gente vai fazer, vai disciplinar, né? Mudar esse nosso eixo, como Jesus chamou a atenção de Marta, né? Para as coisas boas que ficarão. Uma delas, né? Algumas coisas dessas a gente pode começar a lembrar os grandes homens da humanidade. Por exemplo, o Epicuro, um filósofo grego, ele falava assim, que tudo que a gente faz é em busca de nos sentirmos melhores, mais felizes, né? Então ele falava assim, o essencial para a nossa felicidade é a nossa condição íntima, e desta somos senhores. Então é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Quem é o dono da situação? Que começamos a palestra quase falando isso, né? Praticamente falando isso. Quem é o dono da situação, dos nossos pensamentos e sentimentos? Somos nós. E é isso que vai dar a continuidade das coisas que acontecem na nossa vida. Então o Epicuro lembrou isso, né? Felicidade íntima, Jesus falou isso de outra forma. O reino dos céus, da felicidade, está dentro de nós. A felicidade é a suprema autorrealização do ser em harmonia com o universo. Huberto Holden. Então também escritor, filósofo, educador. Então ele nos disse da autorrealização. Nós queremos essa autorrealização espiritual nesse campo também, né? Nós temos que estar em harmonia com o universo. Será que a gente está em harmonia com o universo quando a gente se alimenta de um monte de produtos que tem um monte de química? Nosso corpo vai estar em harmonia com a natureza? Será que a gente está em harmonia com a natureza quando nós vivemos na agitação de uma cidade grande e nem lembramos que existe uma floresta, um lago, um rio, que a gente pode de vez em quando, ou pelo menos pensar neles, ou pensar de quando eu estive em algum lugar que foi bom, foi maravilhoso, a gente se sentiu bem, em harmonia com a natureza? Será que a gente para pensar nessas coisas? Então, como que a gente vai ter essa autorrealização e essa harmonia, como disse Huberto Holden? Um outro aqui também disse assim, a verdadeira felicidade é impossível sem a verdadeira saúde, e esta é impossível sem a disciplina. A autodisciplina, Mahatma Gandhi. Então a disciplina é necessária, assim como também foi cobrado dos grandes homens que nós tivemos aqui, temos ainda, né? Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, né? A disciplina para fazer o que eles fizeram, e estão realizando ainda. Aqui e do outro lado, Chico Xavier do outro lado já, né? Então disciplina. Muitas vezes nós não temos disciplina. Às vezes a gente não tem horário para nada. Tem pessoas que conseguem realizar 1 milhão de coisas em um dia. Tem pessoas que não conseguem fazer 3, 4 coisas. Então, qual é a diferença? O que está faltando? Uma delas é disciplina. Então, se a gente quer crescer, se transformar espiritualmente, nós temos que disciplinar, né, aquele lado nosso negativo, ruim, sombrio ainda. Mas para disciplinar, a gente precisa descobrir quais são. Tem que se estudar, tem que se autoestudar. Senão a gente nunca vai atingir a felicidade. Como o Gandhi disse aqui. Um outro grande pensador, homem da humanidade, disse o seguinte: quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau da decisão de ser feliz. O que a Maria decidiu com Jesus? Ficar com Jesus ouvindo ele sobre as transformações, o reino dos céus, as transformações espirituais, né? A boa nova que ele trouxe. Então, Abraham Lincoln falou sobre isso, né? O grau de decisão de ser feliz. Eu preciso decidir ser feliz. Eu preciso decidir me transformar. E mais atrás das coisas boas, benéficas que eu posso levar para a minha vida toda do que só as coisas materiais. Ou as tribulações, as obrigações do dia a dia. Que são obrigações, temos que fazer, mas não só se estender nisso dia após dia. A felicidade do corpo consiste na saúde, e a do espírito na sabedoria. Tales de Mileto, filósofo, matemático, né, e astrônomo grego. Então, Tales de Mileto, ele disse uma coisa que sabedoria.
Então ele fala que seremos felizes quando formos sábios. Então, à medida que a gente pensa, como é que eu vou ser sábio? Tornar sábio. Conhecimento em primeiro lugar. Todos os sábios não eram ignorantes. Eles tinham conhecimento das coisas. Né? Conhecimento de estudo e conhecimento da vida prática. Viver e analisar tudo que a gente faz. Como Santo Agostinho fazia, muitas vezes, que ele, à noite, repassava tudo que ele tinha feito. Se tinha alguma coisa, que se ele estivesse no lugar da pessoa, ia incomodar ele. Ele iria se sentir mal do jeito que foi tratado. E aí, se ele percebia que ele tomou alguma atitude assim, ele falava, bom, então eu preciso mudar esse meu jeito de ser. E assim ele fazia todos os dias para ir se autoanalisando. Então, sabedoria. Né? O Buda, né, o Siddhartha Gautama, mais conhecido como o Buda aqui no Ocidente, né, ele dizia assim, nem a riqueza, nem a beleza fazem a felicidade. A gente sabe disso. Aquele que ama a verdadeira justiça, esse sim é feliz. Então, ser justo na vida, gostar das coisas bem feitas, né? Ser organizado para aprender a analisar e realizar as coisas. Então, também é um caminho. Né? O Henry Ford falou que um caminho era o trabalho, que é uma lei. No Livro dos Espíritos está lá, lei do trabalho. Então, todo mundo precisa trabalhar. Não estamos falando só da parte material. Estamos falando também, principalmente, da parte espiritual. Precisamos trabalhar espiritualmente. Preciso ter uma tarefa na casa espírita, se tiver, muito bom. Mas precisamos trabalhar alguma coisa, nem que for a nós mesmos. Às vezes falar, mas eu não consigo sair de casa, eu tenho um problema de saúde na perna, não consigo me locomover. Né? Como é que eu vou fazer a caridade? Como é que eu vou fazer esse trabalho espiritual? Então nós sabemos que nós somos seres imortais e temos uma faculdade que Deus nos deu, dos pensamentos. Nós podemos vibrar para um doente, não podemos ir lá visitá-lo, mas podemos vibrar para um doente. Ele vai receber essa nossa energia, nossa vibração, a nossa oração. Muitas vezes vinha até Jesus, né, pedir para que ele fosse até lá. Ele nem precisava até lá para curar, ele curava à distância, com os pensamentos dele, com a equipe espiritual dele. Então nós podemos fazer isso. Nós podemos ajudar o planeta melhorando nossos pensamentos, pensando no amor à natureza, dos animais, das plantas, né, tudo que existe ao nosso redor. Então nós podemos colaborar, não estamos ajudando ninguém, mas estamos ajudando nós mesmos. E se a gente se torna um ser melhor com bons pensamentos, aquela nuvenzinha que a gente falou no planeta, né, que às vezes a chuva precisa cair, tempestade para lavar a nossa atmosfera e também as energias espirituais deletérias, né, descarregar para o chão, para a terra, isso nós vamos colaborar em não acrescentar mais essa nuvem negra no nosso planeta, pelos pensamentos e sentimentos ruins que temos. Vamos começar a colaborar com o planeta. Quando diz que nós somos, o Espírito diz que nós somos co-criadores, junto com o Criador, somos mesmo. Porque a atmosfera do planeta é assim porque nós geramos isso. E tem um outro, Teilhard de Chardin, ele fala assim, matéria, vida e energia, que já entra nesse campo. São as três colunas da minha visão e de minha felicidade. Então nós temos que se preocupar com a matéria, sem saúde não somos nada. Temos que se preocupar aqui com a vida, que nós temos as obrigações, e a parte material e a parte espiritual, e com as energias que trabalhamos todos os dias. Porque nós somos seres energéticos, espirituais energéticos. Nós temos perispírito, que a gente fala fluido, né? um corpo denso menos um fluido, mas que intensiado. Né? Então nós somos seres energéticos. Se nós somos seres energéticos, que é isso que fica após a morte, né? O perispírito, o corpo perispiritual, nós precisamos nos preocupar o que estamos fazendo com as nossas energias. Que energias estamos criando para colaborar com o planeta, com a natureza, com as pessoas ao nosso redor. E conosco mesmo. Com a nossa saúde, que a nossa saúde depende disso. Que tipo de energia estamos gerando? Então, que tipo de escolhas estamos fazendo para a nossa vida? Que vão ficar para a vida eterna. Esses sentimentos, emoções, essas energias, esses pensamentos, sentimentos, às vezes positivos ou negativos, é o que nós vamos levar depois que desencarnarmos. Se desencarnarmos numa situação ruim, de pensamentos, sentimentos ruins, nós vamos para onde? No céu? Nosso lar? Não, nós vamos para uma região compatível com aquilo que estamos vibrando. Umbral, uma região um pouquinho mais densa. Né?
Se nós estamos bem, escolhemos bons sentimentos e pensamentos sempre, estamos vibrando bem, estamos nos sentindo bem conosco mesmo, a nossa autoestima está mais elevada, se morremos hoje, amanhã vamos por um lugar um pouco melhor, uma colônia espiritual um pouco mais tranquila, porque a nossa vibração que vai atrair a nossa condição, vai atrair para onde nós vamos. Isso está muito claro no livro Nosso Lar, do André Luiz, quando ele foi até visitar a esposa dele e começou a pensar coisas ruins novamente. Ele começou a se sentir atraído para um umbral novamente. E aí chamaram a atenção dele e falou, opa, peraí, controla os seus pensamentos e suas emoções. Porque ele estava bem já. Mas se a gente deixar cair esse padrão, seja aqui nesse planeta ou lá no plano espiritual, nós vamos ser atraídos para as regiões compatíveis com os nossos sentimentos e pensamentos. Então, as escolhas, as escolhas, os grandes homens falaram isso, Jesus também falou, a boa escolha, que vamos levar para a vida inteira. Então, assim, por um último, que não é um filósofo, mas um cantor, dizia assim, a gente sabe que foi uma música inspirada pelo plano espiritual, nessa música ele diz assim, cada um de nós compõe a sua história, cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Uma frase muito verdadeira. Nós carregamos o dom de ser capazes de ser felizes, carregamos esse dom. E depende das nossas escolhas. E para a gente ir finalizando, só para a gente ter uma ideia da criação, como tudo é perfeito, nos indica para que fomos criados. Nós achamos aqui algumas coisas, para a gente ter uma ideia de como até o nosso corpo foi projetado para expressar felicidade. E nós muitas vezes não se tocamos disso. Ficamos naquela coisa na nossa vida, aquele, não pensa no amor, não pensa em ter mais paz, em pensar e sentir coisas boas pelas pessoas, amar o próximo como a si mesmo. Então, nosso corpo, nós descobrimos até hoje, pode ser que descubram mais coisas, mas que nós temos 8 substâncias químicas produzidas pelo nosso cérebro para nos deixar felizes. Então, aqui, a endorfina, serotonina, dopamina, epinefrina, ocitocina, encefalina, orexina e anandamida. Todos esses hormônios são 8 hormônios, 8 coisas que temos no nosso corpo para ser feliz. Não é uma, são várias. Então, até a criação do nosso corpo, a gente vê que é nesse sentido, é criado para ser feliz. E fisicamente, o nosso corpo está ali ajudando, basta a gente direcionar isso para gerar esses hormônios, gerar esses itens, esses 8 itens que nós citamos no nosso corpo, e a gente vai estudar para ver o que depende para ter mais deles no nosso corpo. Então a gente vai ver que o nosso corpo foi criado para ser feliz. Basta o quê? Nosso livre-arbítrio, as boas escolhas. Que nós vamos criar tudo isso dentro do nosso corpo. Então é o nosso livre-arbítrio, voltando ao que a gente sempre diz, o livre-arbítrio que Deus nos deu. Podemos ser felizes? Sim. Temos o dom de ser capazes de ser felizes. Isso depende das nossas escolhas, nosso livre-arbítrio nas escolhas. Então o Evangelho da Noite tem muito a ver com isso. A escolha de Maria e a não escolha de Marta. Recebeu um chamado de atenção de Jesus. Porque aquele momento ia passar, Jesus ali ia ficar por um tempinho e passa. E muitas vezes a gente vê isso, a vida passa, a gente vê que os filhos crescem, depois de 30 anos, a gente, nossa, mas já foram crianças, jovens, adolescentes, maduros e foram embora, casaram e foram ter a vida deles. Passa muito rápido. E a gente se dá conta tarde demais que poderia ter aproveitado mais esses momentos. Então é a escolha. Maria ficou com a melhor parte. Então, se a gente começar na nossa vida, escolher a melhor parte, sempre ver o lado bom das coisas, mesmo que seja uma coisa que tem o seu lado negativo também, mas vamos enxergar o lado positivo das coisas, tudo tem sempre os dois lados. Se a gente se concentrar mais nisso, nessas boas escolhas, que vamos levar para a vida eterna, para essa vida e além túmulo, como Jesus disse, nós estamos indo na busca da nossa felicidade. Então, a boa escolha, as nossas escolhas, depende do nosso livre-arbítrio. A gente quer que os outros nos façam felizes, que as coisas materiais nos façam felizes. Realmente elas dão uma felicidade relativa, é bom.
Mas quem tem a responsabilidade de ser feliz somos nós mesmos. O reino dos céus está dentro de nós, como tanto enfatizou o Mestre, né? Então, tudo na vida depende das nossas decisões, depende das nossas boas escolhas. Nessa passagem de Jesus, ficou muito claro isso, porque Jesus não ficou ali mais 30 anos, 20 anos. Talvez foi o único momento que ele estava ali com Marta e Maria, e talvez elas não tiveram outra oportunidade de estar com ele para ouvir Jesus falar. Nós, se tivermos a oportunidade hoje de estar com Jesus, mas eu tenho trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho a casa, tenho os filhos, tenho assim, nós não daríamos um jeitinho de pelo menos 5 minutos ficar com ele e deixar um pouquinho as coisas de lado? Lógico que nós teríamos essa oportunidade e iríamos aproveitar ao máximo, né? Ou talvez algumas pessoas não. Então, as nossas escolhas é um dos caminhos da nossa felicidade. Então, vamos observar na vida, perguntar a si mesmo todos os dias: o que eu escolhi hoje para mim? Eu decidi reclamar do tempo feio e chuvoso. Falei, nossa, que bom que choveu, vai limpar a atmosfera, o ar vai ficar menos denso, para a agricultura vai ser muito bom, né? E se o sol estiver muito forte, que bom que o sol está mandando mais energias para o planeta. Também é necessário o sol, né? Então, que escolhas estamos fazendo para a nossa vida todos os dias? Se a gente fizer como Santo Agostinho fez, né? No final do dia, quais foram as escolhas que eu fiz? Foram boas ou foram ruins? Começar a analisar, nós vamos lembrar dessa passagem de Jesus. Sempre fazer as boas escolhas. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar a todos, para que a gente comece a cada dia mais, com o nosso livre-arbítrio, nosso pensamento e sentimentos, escolher coisas boas para nós e para todos que estão ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.